Olá pessoal, mais uma vez uma alegria poder estar aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus através do estudo que estamos fazendo. Eu aqui, Pastor Marcelo. Olá meus irmãos, gostoso estar aqui com vocês. Hoje a gente mudou um pouquinho o cenário porque estava chovendo muito forte. É verdade. E vocês iam ouvir mais o barulho da chuva do que as nossas vozes, mas a gente encontrou um local que dá pra gente conversar aqui. Que inclusive é o local das nossas primeiras gravações, primeiras lives. Então hoje a gente está voltando às raízes. Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade a essa série de estudos que a gente escolheu esse nome, né? Os Caminhos do Coração. Nós estamos fazendo o estudo no segundo livro de Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 13, mas nós vamos lendo aí trecho por trecho à medida que nós formos construindo cada estudo, cada vídeo que vocês estão acompanhando. Hoje, dentro desse grande tema, né, os caminhos do coração, nós vamos falar sobre as soluções do coração. Então, antes da gente iniciar, antes da gente entrar no estudo, antes de orarmos, gostaria de pedir para você que você curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, porque dessa maneira outras pessoas serão abençoadas também, e que você visite nossas páginas. Tudo que você jogar na internet lá com Família 3IPI, você vai achar Instagram, Facebook, YouTube, o nosso site, e temos bastante conteúdo que estamos criando debaixo da orientação de Deus, conteúdo baseado na palavra para abençoar a vida de todos vocês. Então, nós vamos orar, na sequência o pastor vai ler o texto. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor por esse dia tão gostoso que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao Senhor porque hoje o Senhor mandou uma chuva também e nos deu esse alívio na temperatura. Eu creio que também abençoou a terra, Senhor, abençoou o nosso abastecimento de água, e o Senhor cuida de cada detalhe, Deus. Nós sabemos disso e louvamos ao Senhor por isso. Amém. Pedimos que o Senhor também nos abençoe nesse momento onde vamos ler, expor a Tua Palavra e queremos aprender dela, Pai, porque para nós é o aprendizado que transforma vidas, é o aprendizado que alcança o nosso coração e transforma a realidade da nossa vida, a realidade da nossa casa, da nossa família e de todo mundo, através daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Por isso, usa a mim, usa o pastor Marcelo, para que a Tua Palavra seja revelada a todos que nos acompanham. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Faz a leitura pra gente, então, pastor? Vamos lá, a gente vai ler 2 Samuel, capítulo 11. Hoje nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 12, tá? Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias o Heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Amém. Amém. Bom, a gente já tem 2 estudos, que a gente já falou bastante coisa nos estudos, né? Muito importante se assistir, se não assistiu ainda. Já falamos das portas que Deus abre para nós vencermos as tentações, falamos sobre as próprias tentações, as intenções, os desejos do coração e outros assuntos importantíssimos. Hoje nós vamos conversar sobre as soluções do coração, né? Eu e o Samuel conversamos essa semana sobre isso, que é algo muito importante.
né? Grava isso no seu coração. Quando nós caímos em pecado, enquanto nós não nos arrependemos, nós vamos cavando mais profundo o nosso abismo, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. É preciso que exista arrependimento, para que aquilo cesse, para que aquilo seja interrompido, porque senão nós vamos tentar ficar buscando soluções que venham do nosso coração, e não as soluções vindas da parte de Deus. Davi entrou nesse ciclo vicioso, nesse ciclo descendente de buscar soluções pelos seus próprios meios. E o texto que nós lemos aqui, se alguém não entendeu qual era a intenção de Davi, Joabe explicou qual era a intenção. Joabe não, o Urias. Urias. Qual que era a intenção de Davi? Que Urias fosse para casa, tivesse relações com a sua esposa e fosse embora para a guerra, de volta. Quando voltasse, a mulher ou estava grávida ou a criança já tinha nascido e seria fruto daquele passeio que Urias veio fazer em Jerusalém. Mas o homem disse para Davi que não ia fazer isso de jeito nenhum. Em respeito a toda a situação, o povo em guerra, ele... Não posso fazer isso. Não é justo com os outros, né? Algo assim. E é interessante, né? A gente falando das soluções do coração, e a gente percebe pelo texto que a gente leu aqui, e a gente pede para os irmãos que não se satisfaçam apenas com a leitura que nós fazemos aqui. Que os irmãos peguem aí o texto todo, leiam o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13, para conhecer toda a história. E a gente vai perceber que desde que Davi desejou Batseba, olhando ela lá do terraço do palácio, convidou ela para vir, teve relações com ela, depois ela veio e contou para ele que engravidou dele. E Davi, nesse turbilhão de coisas acontecendo, a gente vê que em nenhum momento ele buscou a Deus, buscando por um perdão, demonstrando arrependimento e até clamando a Deus para que a situação fosse solucionada de alguma forma. Davi, ele buscou a solução aonde? No seu próprio coração. E nesse momento, né, a gente conhece Davi, a Bíblia fala que ele é o homem segundo o coração de Deus, mas nesse momento ele não está seguindo um coração totalmente voltado a Deus. Né? Nesse momento ele estava sendo Davi, segundo o coração de Davi. Segundo o coração de Davi. Né? Não um coração perpetuamente dessa maneira, mas nessa situação. Nessa condição. Um coração buscando soluções para si e a sua maneira. E mais uma vez está aí a beleza da Bíblia. Né? A Bíblia não esconde os defeitos de homens que são chamados homens segundo o coração de Deus. Né? E então a solução que Davi busca, a grande sacada dele, né? Vou resolver esse negócio, né? Parte de um pensamento ali, Davi quis ser mais esperto, né? Não, eu sou espertão, eu vou resolver do meu jeito mesmo. Isso. A gente percebe que no último estudo a gente viu que no começo ali estava envolvido Davi, Batseba, algumas pessoas do palácio que perceberam a movimentação. De repente Batseba já envolve mais pessoas que vão contar para o rei que ela está grávida, e aí as coisas vão ganhando cada vez proporções maiores. E agora Davi chama mais uma pessoa para envolver ainda mais, tentando trazer a solução, que é o próprio Urias, aquele que fora seu amigo, alguém próximo dele e com quem Davi teve relações com a esposa, né? Davi, para resolver o seu problema, acaba envolvendo mais ainda Urias, esse soldado que estava lá na guerra. Então, quando a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, quando a gente não busca a Deus para ter soluções para os nossos erros, principalmente a gente não busca Deus fruto de um arrependimento, a gente só pode esperar que as coisas vão cada vez mais piorando, né? Como você falou, a gente vai cavando o buraco cada vez mais fundo e vamos nos atolando nele, né? Algo também bem interessante aqui, Sá, é que muitas vezes, quando nós conversamos uns com os outros,
A gente tem o costume de falar assim, não, mas isso daqui é problema meu e diz respeito só a mim. Se causar prejuízo, causa prejuízo só a mim. Quem dera isso fosse verdade. Quem dera isso fosse verdade. Em pouquíssimas vezes isso é verdade. Na maioria das vezes, outras pessoas acabam envolvidas. E a gente vai ver mais pra frente que mais e mais pessoas acabaram sendo envolvidas, pessoas que chegaram à morte por causa disso. Então, essa solução que Davi deu, essa solução que ele encontrou, não, fui eu quem fiz, eu sei como resolver. Vou dar meu jeito aqui e tal, mas já começou a envolver outras pessoas, né? O jeito que ele estava querendo dar precisava de uma colaboração inconsciente do Urias. Ele estava tentando enganar Urias, né? Tentando fazer com que esse homem, que pelo que demonstra que o texto que a gente leu, um homem correto, um homem justo, um homem preocupado com seus soldados, com seus companheiros. Então Davi tentou corromper ele também, porque se a gente for pensar numa situação hipotética, né, de não está acontecendo nada, Davi não teve relações com Batseba, Urias nessa condição, poxa, eu estaria na cabeça dele, eu imagino, né? Urias podia pensar assim, bom, se eu for para casa, se eu tiver relações com a minha esposa, se eu me aproveitar desse momento, eu estou me aproveitando da minha posição. Eu sou alguém próximo ao rei, eu tenho amizade com o rei desde antes dele ser rei, e eu deveria estar na guerra, eu deveria estar dormindo junto com os meus companheiros ao relento, mas por ser amigo do rei, eu vou me aproveitar da situação, vou descansar um pouco, vou ficar de boa. Então Davi, ele tenta corromper Urias, né? Além de estar enganando ele nessa situação, né? E é interessante essa expressão que você está usando, corromper, né? Porque o Davi, que já estava corrompido, está tentando corromper mais gente, né? E tem um detalhe aqui, que havia uma determinação em Israel, inclusive religiosa, que dizia que os soldados, quando saíssem para a guerra, não podiam, em hipótese alguma, ter relações. Quer dizer, Urias se lembrou disso quando veio falar com Davi. Davi passou por cima disso. E Urias veio falando, não, rei, mas eu não posso fazer isso. Eu me conheço, se eu for para casa, eu vou querer a minha esposa. Olha, a arca tá lá, o pessoal tá lá, eu não posso quebrar essa determinação. É determinado que os soldados não podem ter relação quando saem para a batalha. Dizem alguns estudiosos que isso era até para evitar que quando os soldados entrassem, isso era em Israel, tá? Quando os soldados entrassem nas batalhas vencidas, não estuprassem as mulheres que estavam lá. Então, Urias se lembra disso, Davi se esqueceu disso, né? Davi, a solução de Davi não estava tão bem arquitetada assim, né? Como ele já estava corrompido, e quando a gente está corrompido, a gente acha que os outros são fáceis de serem corrompidos também. E olha que interessante, né? A gente está vendo Davi propor uma solução do seu próprio coração ali, baseado numa esperteza, talvez, vou solucionar meu problema antes que as coisas saiam do controle. Mas, mais uma vez, hipoteticamente falando, né? Se Urias tivesse aceitado a proposta de Davi de ir para sua casa e ter relações com sua esposa, passar a noite lá, comer com a sua esposa, se divertir com ela, ficar lá, curtir as férias da guerra, ele estaria gerando um tremendo mal-estar entre os seus soldados, entre as pessoas que eram de repente submissas a ele ou os seus companheiros, né? Porque, poxa, por que só Urias pode fazer isso? O que aconteceu? Não existe uma determinação dessas que não devemos ter relações enquanto a guerra não terminar? Então, de qualquer forma, se o plano de Davi tivesse dado certo, ainda assim estaria dando errado, né? Por quê? Porque por mais que Urias voltasse para a guerra e não contasse nada para os amigos lá que encontrou a esposa,
quando eles voltassem da guerra, a mulher estaria grávida. Alguma coisa aconteceu. Urias, o que você fez? A gente não estava em guerra, né? E quantas vezes a gente lê lá no Antigo Testamento Israel perdendo batalhas por detalhes. Detalhes de desobediência. Né? Então, quando a gente busca soluções do nosso coração, por vezes a gente envolve outras pessoas tentando incluir pessoas naquilo que já está corrompido, corrompendo elas também, e piorando a situação, que a situação aqui só ficou pior. Sim. Enquanto a gente vai continuar essa história, né, mas trazendo um pouco aí do que acontece para frente, né? Enquanto não há um arrependimento genuíno no coração de Davi, a gente vai perceber que realmente algo que começou ali com um simples olhar do terraço do palácio ganha proporções que vão trazer morte, vão trazer dor, vão trazer sofrimento, vai trazer repreensão, ou seja, algo que começou com uma pequena intenção no coração de Davi, né? E aquela intenção foi alimentada, não houve, no início, né, não houve ali em Davi parar para pensar, uma reflexão melhor sobre o que fazer, e as coisas só vão ganhando proporções cada vez maiores, envolvendo mais pessoas, envolvendo o próprio povo de Israel, com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Davi é rei, não havia como não envolver o reino, e a gente vai perceber, né, que enquanto não acontece o arrependimento verdadeiro, as coisas só vão piorando. Cada solução que Davi tenta é um problema ainda maior. É interessante, né, que a gente falou no início da nossa conversa que Davi estava descendo um abismo, só que da mesma maneira que a gente vai descendo esse abismo, porque às vezes as coisas começam muito pequenas na nossa vida, uma brincadeira, uma pequena intenção, e aquilo vai ganhando proporção e fica gigantesco. Então, ao mesmo ponto que Davi ia descendo um abismo levando a outro abismo, os problemas estavam escalando, estavam aumentando. Né? Davi descendo e os problemas aumentando, né? Quer dizer, ficando cada vez mais distante de uma solução minimamente coerente. Cada vez mais distante de qualquer solução. Porque você veja só essa situação. Davi tinha essa intenção de que o homem fizesse isso. Sem saber de nada, o homem vem para ele e fala: eu não vou fazer isso. E agora? O que eu vou fazer? E agora? Olha, eu dei aula, Samuel, para adolescentes, né? E quando a gente é adolescente, a gente tem essa coisa do adolescente, a gente achar que a gente é mais esperto do que todo mundo. E é claro que os meus alunos se achavam mais esperto do que o professor, e por vezes eram mesmo, de fato. Né? Mas sabe o que eu falava para aqueles alunos? Eu falava assim para eles: olha, o esperto de verdade, alguém esperto de verdade, ele leva em consideração que os outros são espertos também, e que ele precisa elaborar algo bom, porque os outros também são espertos e não vão ser enrolados facilmente. Esse esperto que acha que só ele é o esperto e os outros não, ele não é esperto, ele é tolo. Ele é tolo. Davi foi tolo. Ele achou que facilmente ia envolver Urias naquela situação toda e que a solução ia resolver fácil. Talvez ele deve ter dito para Batseba: não esquenta a cabeça. Isso aí não resolve fácil. Deixa comigo que nós vamos resolver isso aí fácil. Só que o homem veio e falou para ele: eu não vou fazer. Inconscientemente está dizendo para ele: Davi, eu não vou fazer isso que você quer que eu faça. E um dos estudos que a gente fez, né? A gente falou sobre as portas, né? Deus abrindo oportunidades para se arrepender ou para não fazer o mal. E eu vejo que nessa resposta de Urias, quando inclusive ele explica para Davi, né? Por que ele não vai? Por que eu não vou para casa? É mais uma oportunidade que Davi está tendo, né? Davi, essa solução que você está tentando, como se Deus estivesse falando para ele, não vem de mim.
Você está tentando envolver mais uma pessoa, corromper mais uma pessoa, e isso não vem de mim. Talvez ali naquele momento Davi pudesse ter essa visão, né, de receber essa informação de Deus e ali se arrepender. E eu não sei que solução Deus daria para tudo se a história fosse outra, mas mais uma oportunidade de Davi vendo, essa solução não é a solução verdadeira, não é a solução própria. E ele não percebe, né? A gente vai ver na sequência do texto, não hoje, mas numa outra aula. Mas Urias cita para Davi tudo que era mais sagrado para aquele povo. A arca. A presença de Deus. Ele começa citando para Davi, ele começa a responder a Davi e fala assim, a arca, a presença de Deus, o símbolo maior da presença de Deus, está lá. Eu não posso desobedecer isso, eu não posso ir contra isso. Quer dizer, já era para Davi já cair de joelho chorando. mas não caiu, como muitas vezes também nós não caímos. Exato, né? Exato. Quer dizer, também a gente não pode ficar olhando para Davi. Davi, ele representa nós em muitas situações da nossa vida. Muitas situações da nossa vida, Deus manda o recado diretamente, nós também deveríamos cair de joelho chorando e não caímos. Não caímos. E acho que esse é o grande propósito dessa proposta de estudos, né? Os caminhos do coração. Porque a gente muitas vezes acha que um desejo por ser muito forte, algo que a gente quer muito e a gente vê uma oportunidade, a gente acha que simplesmente porque está no nosso coração, porque é um desejo muito, pra gente, muito genuíno, aquilo ali é próprio, é verdadeiro, é justo e deve ser realizado. Mas como a gente viu o exemplo de Davi, desde o início, da sua primeira intenção ao ver Batseba tomando banho lá na casa dela, em nenhum momento Davi se coloca diante de Deus, né? Até porque ia ser meio estranho, né? Davi pedindo para Deus autorização para adulterar, né? Mas às vezes acontece na nossa vida, não um adultério, uma outra situação, ou infelizmente até mesmo isso. A gente não deve também pensar que nós estamos falando sobre adultério aqui. Exatamente. A gente tem que ampliar isso para tantas coisas na nossa vida. Então a gente tem que ter esse olhar. Nós não estamos, a partir de um adultério, nós estamos conversando sobre todos os aspectos da nossa vida. Que permeiam o nosso coração, isso, né? As decisões, os caminhos que decidimos seguir, né? Às vezes alguém não está em adultério, essa conversa deles aí não serve, estou assistindo só para aprender um pouco, mas isso aí não serve para mim, que eu não estou em adultério. Eu posso não estar em adultério, mas posso estar em outros tantos erros, né? Exato. Envolvido num negócio inescrupuloso, envolvido num desamor, né? Então, é o pecado. Para quem estiver dominado, enroscado, comprometido, corrompido pelo pecado, essa história tem muito a ensinar. Sim. Né? E nunca... E a gente deve buscar isso, né? O arrependimento... Não importa há quanto tempo essa situação perdura, né? Porque, mais uma vez a gente vai ver aqui que Davi, essa é só a primeira solução que Davi tenta. E aí o negócio vai piorar, ou seja, Davi tem várias oportunidades, mesmo já tendo cometido o erro, mesmo estando persistindo no erro, ele tem várias oportunidades de se arrepender e não o faz. E o prejuízo vai se tornando cada vez maior. Então a lição para a gente é que não importa há quanto tempo a gente está sustentando uma situação, o quanto antes a gente se arrepender, menor será o impacto, ou o antes a gente vai ter essa paz com Deus, né, que a situação acaba nos tirando. Né? Até porque isso daqui já estava durando meses, né? Sim. A gente lê no texto, dá a impressão que isso tudo foi uma semana, né? Mas já tinha meses, né? Da relação, da gravidez da mulher, né? Até Urias voltar, guerras eram distantes. Não tinha o WhatsApp, né? Então até alguém lá chamar Urias visto. Então isso aqui já tinha pelo menos aí uns 2, 3 meses acontecendo, né? E aí, essa solução do coração de Davi não deu certo. E agora? Ele tentou outra, né?
mas a outra nós vamos ver no próximo encontro. É isso aí. A gente continua no próximo vídeo. A gente grava os vídeos aqui na igreja e vocês assistem aí. A gente lança os vídeos todo domingo. Você pode ir acompanhando. E a nossa série, Os Caminhos do Coração, está também no nosso YouTube, está nas nossas páginas. É só você entrar lá na playlist e procurar por Os Caminhos do Coração. E aí você vai ter os vídeos que a gente já Parece fez. nome de novela, né? Parece nome de novela, viu? Acho que deve ter alguma novela que teve esse nome. Tem uma novela, tem. Tinha até uns mutantes na novela. A história é um pouco diferente. É bem diferente. Né? Não é novela, mas se a gente começar a olhar para a história de Davi, é que dá para fazer uma novela. Dá, né? Enredo dá. Mas é isso aí, pessoal. A gente encerra por aqui hoje. Aí semana que vem a gente continua. A gente recomenda mais uma vez que vocês leiam 2 Samuel, capítulo 11 a 13. E aí você vai acompanhando com a gente aqui essa série de estudos. Pastor, hora para encerrar? Vamos pra orar. gente. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por esse tempo em que nós podemos ficar juntos conversando em torno da Tua Palavra, Pai. Amém, Pai. Palavra tão impactante, que abre tantas portas de transformação para as nossas vidas, ó Deus. Amém, Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para essa história, esse acontecimento da vida de Davi, não apenas com um olhar curioso, mas olhar para a história e olhar para nós, olhar para a situação e olhar para as nossas situações, para que, aprendendo com ela, as nossas saídas sejam mais tranquilas. Não precisemos descer tanto como Davi desceu, ó Pai. Ajuda-nos, transforma-nos, orienta-nos nesse caminho, aqueles que precisam disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, até o próximo encontro. Deus nos abençoe. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Que vocês sejam abençoados por esse vídeo também. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.